Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta terceira aula da disciplina de Elementos da Matemática 1. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos tratar a respeito de dois conceitos que são essenciais quando nós trabalhamos, por exemplo, com as funções, que são os conceitos de conjuntos e de relações. Bom, os conjuntos estão presentes em nosso estudo desde que iniciamos a nossa carreira escolar, quando nós trabalhamos com contagem, desenvolvendo essa estratégia de associação 1 a 1. Então, nós lidamos com conjuntos, com agrupamentos de objetos, de elementos, e aí nós procedemos à contagem. Então, esse conceito de conjunto, ele está relacionado desde os princípios ao nosso contato inicial com a matemática, até em situações mais complexas, que exigem mais conhecimentos científicos e que são aplicados nas mais diversas situações. No quadro nós temos 3 exemplos de situações nas quais o conceito de conjunto ou a construção de agrupamentos são indispensáveis. Nas eleições, nós trabalhamos com a caracterização das pessoas em determinados grupos, por exemplo, nos locais de votação, mas além disso, quando são realizadas as pesquisas eleitorais, seleciona-se um conjunto de pessoas, um conjunto de regiões, e aí são realizadas os estudos em relação às preferências, entre outros. As pesquisas de mercado também se utilizam desse conceito de conjunto dos agrupamentos. Os testes de vacinas, de medicamentos, eles também envolvem o conceito de conjunto, porque são selecionadas pessoas, são realizadas pesquisas, são feitos levantamentos em relação àquele conjunto de pessoas ou aquele conjunto de participantes, como que se deu a eficiência desses tratamentos. Então, veja, o conceito de conjunto ele está intimamente ligado a diversas situações. E o conhecimento da matemática que está por trás dessa ideia, ele é essencial para que nós possamos compreender a realidade que nos cerca. E enquanto professor de matemática, também é importante conhecer porque esse conceito, ele faz parte da educação básica, ele é trabalhado em diferentes níveis e é exigido, então, dos alunos do ensino fundamental, ensino médio, conhecimentos em relação aos conjuntos. As relações também são essenciais, porque quando nós definimos uma função, nós partimos de conjuntos e nós partimos de relações. E o conceito de função é um dos conceitos centrais com os quais nós trabalhamos na matemática. Nós, inclusive, relacionamos com campos da álgebra, relacionamos com a geometria, então ele está presente em diversas áreas da matemática. Então, no quadro nós temos a indicação dos conteúdos que iremos discutir ao longo dessa aula, principalmente em relação a conjuntos, a caracterização, os tipos especiais, as operações e retomar as características dos conjuntos numéricos, que é um exemplo importante dentro do estudo de conjuntos, e as relações, a definição de relação e também as suas propriedades. Então é importante que você conheça cada um desses conceitos e que você reflita a respeito da participação de cada um deles na aprendizagem da matemática e depois posteriormente em outros tipos de aplicações envolvendo os conceitos matemáticos. E assim, vamos iniciar os estudos. Quando nós definimos um conjunto, ou quando nós pensamos na palavra conjunto, nós pensamos em uma coleção, em um grupo de determinados objetos, pessoas, elementos, das mais diversas características. Então, quando nós definimos um conjunto, nós podemos partir de diferentes tipos de elementos, diferentes tipos de objetos, sejam eles matemáticos ou não. Mas a definição matemática, ela é essencial quando nós vamos relacionar com os objetos matemáticos. Então, quando nós vamos aplicar essa ideia de conjunto em outros tipos de estudos. Então, no quadro, nós vamos conhecer essa definição. Então, o conjunto ele é entendido como uma coleção de objetos
com características semelhantes. Então eu preciso ter algum tipo de propriedade, algum tipo de característica que permita a inclusão desses objetos em um único conjunto. E quando nós construímos um conjunto, nós podemos utilizar diferentes tipos de representações. Vamos considerar aqui o conjunto dos números naturais de 1 a 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Eu posso descrever o meu conjunto listando todos os elementos dele entre chaves. E geralmente nós utilizamos uma letra maiúscula para caracterizar um conjunto. Então veja, essa é uma possibilidade. Eu identifico todos os elementos do meu conjunto, separados entre vírgulas e entre chaves. Esse é o caso da listagem. Quando eu conheço a propriedade que permite a inclusão desses elementos em um único conjunto, então eu posso utilizar a descrição de propriedades como uma forma de representação. Veja, listar os elementos 1, 2, 3 e 4 é equivalente a dizer que o meu conjunto A é formado por todos os números naturais x, tais que x é sempre maior ou igual a 1, menor ou igual a 4. Essa propriedade descreve exatamente esses 4 elementos. Então, ao invés de listar cada um desses elementos, eu vou indicar uma propriedade que caracteriza todos esses elementos. Então, veja, essa propriedade é que são todos números naturais, de 1 até 4. E uma outra representação gráfica agora que nós podemos dar aos conjuntos, é por meio do diagrama de Euler-Venn. Então, eu indico um formato, geralmente um formato circular, indico a nomenclatura do meu conjunto, nesse caso o conjunto A, e no interior eu acrescento todos os elementos do meu conjunto. Então, nesse caso, 1, 2, 3 e 4. Então, essas são as 3 possíveis representações que nós podemos adotar para um conjunto: listagem, descrição de propriedades e o diagrama. Nós podemos, inclusive, converter essas representações entre si. Então, eu posso conhecer alguns elementos do meu conjunto, eu tenho os primeiros elementos do meu conjunto, e a partir desses elementos eu identifico a propriedade que os caracteriza. Então, geralmente a listagem nós utilizamos quando nós queremos identificar algum tipo de característica ou os primeiros elementos do meu conjunto. Se ele é um conjunto finito, eu tenho uma quantidade específica de elementos, geralmente nós recorremos à listagem quando nós temos poucos elementos. Mas se nós temos uma infinidade de elementos, ou muitos elementos, entre 2, por exemplo, eu quero todos os números naturais de 1 a 100. Eu posso indicar os primeiros, 1, 2, 3, indicar reticências para denotar que eu tenho vários elementos entre 3 e 100, por exemplo. Então, as reticências também fazem parte dessa representação na listagem, quando eu quero omitir alguns elementos, mas eu quero evidenciar outros. Mas nós podemos recorrer também à descrição de propriedades, porque é uma forma mais interessante, principalmente quando nós lidamos com conjuntos infinitos. Agora nós vamos acompanhar um exemplo relativo a esses conjuntos. Então, eu tenho aqui um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Veja que o conjunto A envolve os elementos 2, 4, 6 e 8 e, por consequência, ele envolve o conjunto B. Veja que 2 e 4 são elementos do conjunto A, mas são também elementos de um conjunto B. Diferente do que acontece com C. Em C, nós temos que o 1 está no interior de C, o 6 também está no interior de C, mas desses dois, somente o 6 é elemento de A. Então, quando eu quero dizer que um elemento está em um determinado conjunto, eu digo que ele pertence. Então, por exemplo, o número 2, ele pertence ao conjunto B. O número 2 também pertence ao conjunto A. Veja que o número 1 pertence a C, porque ele faz parte do conjunto C. Então, ele pertence ao meu conjunto C. Já o número 1, ele não está em A. Veja que ele não está no interior da representação que diz respeito ao A. Então, eu digo que ele não pertence ao conjunto A.
Além disso, esse conjunto B, que tem todos os seus elementos integrando o conjunto A, eu digo que ele está contido em A, porque todo elemento de B é elemento de A. Ou ainda eu digo que B é um subconjunto de A, porque ele é um conjunto em particular, mas todos os seus elementos são também elementos de A. Então, desse exemplo, nós podemos caracterizar essas duas relações que nós podemos construir envolvendo conjuntos. A relação de pertinência, que nós utilizamos essa letra P, né, semelhante ao nosso E maiúsculo. A pertinência compara elemento a conjunto. Então, quando eu quero dizer que um elemento está em um certo conjunto. Diferente dela, a inclusão, onde nós temos essa representação parecida com o nosso C maiúsculo, ela é uma relação entre conjuntos. Então, quando eu quero dizer que um conjunto está contido em outro. Então, a relação de pertinência sempre é entre elemento e conjunto. Então, eu comparo um elemento com um conjunto. A relação de inclusão, ou muitas vezes chamada de continência, ela envolve, então, comparação entre conjuntos. Então, vamos a mais um exemplo que ilustra essas duas relações. É importante que você consiga diferenciar essas relações entre si. Então, vejamos no quadro. Aqui nós temos algumas relações considerando esses conjuntos A, B e C. Veja que o elemento A pertence ao conjunto A, porque ele é um dos elementos que integra esse conjunto. X pertence ao conjunto C, porque ele integra esse conjunto. Veja que X pertence a C, mas X não pertence a A. Por isso, como existe algum elemento de C que não é elemento de A, eu digo que C não está contido em A. Então, ele não é subconjunto. Veja que o conjunto formado pelo X, ele está contido em B. Então, aqui eu estou comparando conjunto a conjunto. Então, eu utilizo a inclusão. E por último, o Y, ele não pertence a A, porque ele não é um elemento de A. Então, é importante sempre diferenciar a relação de pertinência entre elemento e conjunto e a relação de inclusão, que é definida entre conjuntos. A partir da definição de conjunto, nós podemos caracterizar alguns conjuntos especiais. Muitas vezes esses conjuntos nós utilizamos na resolução de equações, quando nós queremos comparar conjuntos entre si. Então, eles são parâmetros importantes quando nós estamos lidando com contextos que envolvem essa ideia de conjunto. Então, no quadro nós temos a caracterização desses 4 tipos especiais de conjuntos. O conjunto vazio, o conjunto unitário, o conjunto universo e o conjunto das partes. Iniciando então pelo conjunto vazio. Então eu digo que um conjunto ele é vazio quando ele não tem nenhum elemento. A característica especial desse conjunto vazio é que ele está contido em todo o conjunto. Então, dado qualquer conjunto A, eu sempre posso dizer que o meu conjunto vazio ele está contido em A. Isso para qualquer conjunto A. Então, as duas notações que nós utilizamos, essa nossa notação semelhante ao O maiúsculo, com um corte em diagonal, ou então chaves sem nenhum elemento no interior delas. Então, eu tenho duas chaves abrindo e fechando com um espaço entre elas. São as duas notações que caracterizam um conjunto vazio. Mas é importante que você consiga identificar conjuntos vazios a partir de propriedades. Então, muitas vezes, nós temos a descrição de uma propriedade, mas nós não temos a indicação de que se trata de um conjunto vazio. Nós precisamos interpretar, como é o caso desse exemplo. Veja, um conjunto descrito por uma propriedade de que todos os elementos desse conjunto são x pertencentes a R, tais que x² é menor do que zero. Vamos pensar no caso de x², ele é menor do que zero, vamos dizer que ele é igual a -1. Eu tenho algum número real cujo quadrado é -1? Não, eu não tenho nenhum elemento nesse conjunto cujo quadrado é igual a -1. Na verdade, eu não tenho nenhum número real que elevado ao quadrado ele
dê origem ao número negativo. Por isso que esse conjunto A, ele é um exemplo de conjunto vazio. Ele não possui nenhum elemento. Então, é importante que você fique atento a esse tipo de representação. Então, eu posso ter um conjunto, aparentemente, né, um conjunto com elementos, porque eu descrevi ele por uma propriedade, mas que pode se caracterizar por um conjunto vazio. Por que ele é vazio? Porque eu não consigo nenhum elemento naquele universo que satisfaz aquelas características. Vamos ao quadro conhecer uma outra caracterização para os conjuntos. Então, uma outra possibilidade é o de conjunto unitário, que é aquele que contém um único elemento. Por exemplo, o conjunto A contém somente o elemento 4. O conjunto B, ele também é unitário. Por quê? Porque ele é um conjunto de conjuntos. Pela notação que está identificada, veja, 1 e 0 está entre chaves. Quer dizer que ele é um conjunto. Um conjunto formado por 1 e por 0. Então, esse conjunto é o único elemento de B. Veja aqui, 1, 0, ele é um elemento do meu conjunto B, e ele é o único elemento. Por isso que ele é um conjunto unitário. O conjunto C, x pertencente aos naturais, tal que x² é igual a 4. O único número natural que elevado ao quadrado ele é igual a 4 é o número 2. Porque o menos 2 não é um número natural. Então, esse conjunto C é formado somente pelo número 2. Então, o conjunto vazio não tem nenhum elemento, o conjunto unitário, ele contém um único elemento. E veja, no conjunto C, eu parti de um conjunto específico. Então, eu considerei todos os números naturais, mas para C, eu queria aqueles que satisfaziam a essa propriedade. Então, esse conjunto N, a partir do qual eu tomei valores, ele pode ser entendido como o conjunto universo daquela situação. Então, o conjunto universo é aquele conjunto a partir do qual eu tomo os meus elementos para realizar os estudos. Então, ele é o conjunto do qual pertence todos os elementos que eu estou utilizando ou que eu vou utilizar. Geralmente, nós utilizamos a letra U na representação do conjunto universo. Mas ele pode estar embutido na minha situação. Quando eu tenho esse conjunto A, x pertencente ao universo, que nesse caso é os inteiros, em que x é maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 2. Então, aqui eu defini primeiro o universo e depois eu construí o conjunto A. Mas eu poderia ter trabalhado como na situação anterior. X pertencente a Z, tal que menos 2, menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Então, veja, eu trabalho com o meu universo ou definindo ele anteriormente, ou eu posso definir no momento que eu construo o conjunto. Aí eu sei que o meu universo, nesse caso, são todos os inteiros. Aí eu analiso os inteiros e verifico quais vão integrar o conjunto que eu estou definindo. Então, essa é uma possibilidade. Um outro conjunto que pode ser construído, ele é chamado de conjunto das partes, e nós vamos ver que ele é um conjunto de conjuntos. Mas como que nós definimos, então, os seus elementos? Nós vamos partir de um conjunto de referência. Então, vamos ao quadro construir um exemplo. Então, eu parti do meu conjunto de referência, que é o conjunto 1, 2. O meu conjunto das partes é o conjunto composto por todos os subconjuntos que eu posso construir a partir de A. Então, o conjunto das partes de A, que eu vou chamar de P de A, ele contém o vazio, porque o vazio está em todo o conjunto. Aí eu posso construir o conjunto formado somente pelo 1, somente pelo 2, e o conjunto formado por 1 e 2, que é o próprio A. Então, essas são todas as possibilidades de conjuntos que eu posso construir a partir de A. Então, o conjunto das partes sempre vai incluir o vazio e todos os conjuntos que eu posso construir a partir do meu conjunto de referência. Assim como eu posso construir operações envolvendo números naturais, números inteiros, eu posso construir operações envolvendo conjuntos. Então, nós podemos comparar conjuntos a partir da igualdade, do conceito de complementar, da união, da interseção e da diferença de conjuntos. E essas operações, essas relações que eu estabeleço entre conjuntos,
elas são importantes quando nós queremos descrever determinadas situações ou quando nós queremos adotar representações em diagramas para determinados conjuntos. Então, nós vamos ao quadro iniciar pela igualdade de conjuntos. Então, quando que eu digo que dois conjuntos são iguais? Bom, intuitivamente, nós já temos que todos os elementos de um são elementos do outro. Mas a definição formal me diz que dois conjuntos A e B são iguais se e somente se A está contido em B e B está contido em A. Ou seja, se A é subconjunto de B e se B é subconjunto de A, que muitas vezes nós podemos chamar de antissimetria da inclusão. Então, nós precisamos que um conjunto esteja contido no outro com as duas possibilidades e simultaneamente. Então, por definição, essa é a igualdade, mas na interpretação nós vamos ter, então, que os dois conjuntos contêm os mesmos elementos. O conceito de complementar parte da ideia do conjunto universo. Então, eu construí o meu universo U. A partir desse universo, eu construo um subconjunto, um conjunto A. Todos aqueles elementos que pertencem a U, mas não estão em A, então não estão incluídos nesse conjunto A, eles compõem o complementar de A. Então, esse complementar de A eu posso denotar por A o expoente complementar, ou C, AU, que é o complementar de A em relação ao universo U, ou U menos A. Então, essas são as notações que nós podemos adotar para o complementar, que são todos os conjuntos todos os elementos do meu universo que não pertencem ao conjunto de referência, que nesse caso é o conjunto A, que está no meu universo. Agora nós vamos verificar a união e a interseção de conjuntos. Então, como que eu posso definir essas duas operações? Aqui nós podemos, inclusive, estabelecer relação com os conectivos lógicos, né? Com disjunção, com conjunção, porque nós vamos ter a presença deles nessa situação. Então, o que seria a união? Aqui, a união B. Ele é um conjunto cujos elementos X são tais que X pertence a A ou X pertence a B. Então, para que um elemento esteja nessa união, ele precisa estar em um dos conjuntos, pelo menos em um, porque ele pode estar somente no conjunto A, somente no conjunto B, ou ele pode estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a união é formada por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, nós consideramos todos os elementos. Por isso que na representação em diagramas, nós temos os diagramas de A e B e nós vamos preencher os dois diagramas, né? Os dois conjuntos totalmente, porque a união envolve todos esses elementos. Diferente dela, a interseção, ela envolve apenas os elementos comuns. Então, se eu tomo conjuntos A e B e eu defino a interseção de A e B, então essa interseção é o conjunto formado por todos os X, em que X pertence a A e X pertence a B. Então, as duas condições têm que ser verificadas. X tem que pertencer ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Então, somente esses elementos que estão na região comum entre A e B, eles integrarão a interseção dos conjuntos A e B. Então, a representação em diagramas, ela é importante quando nós estudamos essas operações de união, de interseção, porque nós podemos relacionar esses dois conjuntos com as regiões indicadas no diagrama. Então, a união, eu sempre tomo todos os elementos. Se eu tenho conjuntos A e B, todos os elementos de A, todos os elementos de B, inclusive os que são comuns. Quando eu tomo a interseção, eu avalio somente os elementos comuns. Então, é somente aquela região que é comum, tanto a representação do conjunto A quanto a representação do conjunto B. Então, com isso, nós conseguimos, além de identificar os elementos pela definição da operação, reconhecer qual região do meu diagrama diz respeito a cada uma dessas regiões, né? Como que nós podemos representar graficamente essa relação.
Vamos agora a uma outra operação, acompanhe no quadro. Nós vamos conhecer a diferença entre conjuntos. Na diferença, eu preciso considerar sempre a ordem a qual eu estou avaliando. Então, eu estou trabalhando com a diferença A menos B. Então, essa diferença é um conjunto formado pelos elementos x, tais que x pertence a A e x não pertence a B. Então, são aqueles elementos que são exclusivos do conjunto A. Então, essa região em que eu não tenho interseção com B. Então, são todos os elementos que estão somente no conjunto A. Se eu tivesse agora o B menos A, aí eu teria a região formada, a região que corresponde aos elementos que estão somente no conjunto B. Aí eu teria o B menos A. Por isso que na diferença eu preciso considerar a ordem. Sempre é os elementos que estão no primeiro conjunto, excluindo aqueles que estão no segundo. Então, sempre eu tomo nessa ordem. E aqui nós temos uma representação que permite essa avaliação em diagramas. Veja, se eu estou avaliando B união com C, eu vou tomar todos os elementos de B e todos os elementos de C, porque é união. Então, eu vou considerar toda essa região, envolvendo os elementos A, D, X e Y. Então, todos os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se eu quero a interseção com C, eu pego somente a região comum. Aqui, nós temos essa região que contém os elementos A e D. Então, quer dizer que a minha interseção é formada somente por esses dois elementos. Se eu quero A menos C, então eu vou tomar todos os elementos de A, excluindo os que estão em C. Então, nesse caso, nós vamos ter somente os elementos B e C. E quando eu tomo B menos C, então eu pego somente os elementos que estão em B e excluo aqueles que são comuns a C, que nesse caso é o elemento X. Então, eu só tenho o Y. É o único elemento que pertence a essa diferença. Então, pelo diagrama, nós conseguimos visualizar, mas é importante, partindo das representações, seja por listagem, seja por descrição de propriedades, também reconhecer as relações que existem entre conjuntos, partindo das operações de união, de interseção e de diferença. Vamos aplicar os conceitos envolvendo conjuntos e as suas operações na interpretação e resolução de uma situação-problema. Então, acompanhe o enunciado no quadro. Uma instituição financeira fez uma pesquisa com seus clientes de uma categoria de investimentos específica a respeito dos objetivos estabelecidos por eles com relação à contratação do plano e obtiveram os seguintes dados. Então, foram obtidos dados em relação aos interesses dessas pessoas, o objetivo segundo o qual ela contratou esse plano de investimento. Então, nós temos 3 categorias: compra de imóveis, compra de veículos e viagens. Nós temos quantidades relativas de clientes indicando, então, qual era a preferência. Então, alguns clientes comentaram que era em relação aos imóveis, outros em relação a veículos, outros em relação a viagens, e alguns citaram 2 ou mais possibilidades, ou nenhuma dessas opções. Então, alguns disseram que era para a compra de imóveis e veículos veículos e viagens, as 3 opções ou nenhuma dessas opções. Com base nessas informações, determine a porcentagem de clientes dentre os entrevistados que contrataram o plano somente para a compra de veículos. Bom, nós queremos determinar, então, aqueles que responderam somente em relação aos veículos. Só que, como tem essa possibilidade de uma pessoa ter escolhido veículos e viagens, eu preciso considerar que existem interseções. Então, as pessoas poderiam marcar 1, 2, 3 opções ou nenhuma das opções. Então, primeiro nós vamos identificar quantas pessoas participaram dessa pesquisa, porque se é uma porcentagem, eu quero ver quantos responderam àquela
determinada questão dentre o universo que eu tomei, a quantidade de entrevistados. Então, no quadro, nós vamos retomar essas informações. Então, nós temos 3 conjuntos que estão sendo caracterizados nesse caso. As pessoas que pretendem comprar imóveis, as que pretendem comprar veículos, as que pretendem comprar viagens ou realizar viagens. Nós temos interseções, porque tem aqueles que querem imóveis e viagens, tem aqueles que querem as 3 opções. Então, devido a essa informação principalmente, compra de imóveis, veículos e viagens, eu sei que esses 3 conjuntos têm elementos em comum. Então, nós sabemos que 5 clientes optaram por essas 3 possibilidades. Então, quando eu construo meu diagrama, eu vou ter 3 conjuntos. Aqui nós vamos ter o conjunto de imóveis, que é a letra I, o conjunto de veículos, que vai ser identificado por V, e o conjunto de viagens, que vai ser identificado por G. Nessa resolução, nós não vamos incluir nos diagramas as pessoas, por exemplo, eu vou denotar as pessoas por letras e incluir, não. Nós vamos sempre identificar em cada região o número de pessoas que integram aquela região. Por exemplo, a primeira situação era a interseção de todos esses conjuntos. Então, nós vimos que 5 pessoas escolheram as 3 possibilidades. Então, a interseção de I com V com G refere-se, então, a uma região que contém 5 elementos. Então, essa região, que é a interseção entre os 3 conjuntos, ela contém 5 elementos. Nós tínhamos que 15 pessoas optaram por imóveis e veículos apenas. Então, quer dizer, essas 15 pessoas escolheram somente imóveis e veículos. Então, seria a interseção entre imóveis e veículos menos as viagens, porque eles não querem o plano para realizar uma viagem. Então, essa região que integra os conjuntos imóveis e veículos, ela contempla 15 pessoas. E é a região que nós temos com I interseção V menos G, porque eles não querem a parte relativa ao conjunto G das viagens. Então, essa região contempla 15 elementos. Depois, nós temos que 12 clientes optaram por imóveis e viagens. Só que eu já tenho 5 que optaram pelos 3. Então, como eu não tenho nenhuma informação, imóveis e viagens, eu preciso desconsiderar aqueles que também optaram pelos veículos. Eu sei que 5 escolheram as 3 possibilidades. Então, dos 12, eu desconto esses 5 que eu já incluí na minha contagem e vão restar 7 pessoas. Então, nessa região de interseção entre I e G, descontando os que também optaram pela viagem, nós vamos ter 7 pessoas. De modo semelhante, 8 clientes optaram por veículos e viagens. Só que eu tenho 5 que também já escolheram veículos, viagens e imóveis. Então, desses 8, eu vou descontar os 5. Porque se eu incluir os 5, eu vou contá-los 2 vezes. Então, eu desconto esses 5 que já integram a minha contagem, restam 3. Então, 3 pessoas optaram por veículos e viagens somente. Eles não quiseram os imóveis. Com isso, nós já temos essas regiões de interseção. Então, veja, eu já tenho a interseção entre os 3 e já tenho as interseções 2 a 2. Agora, para finalizar, eu vou considerar dentro do total, descontando aqueles que eu já considerei. Então, veja, eu tinha 57 clientes interessados em imóveis. Então, dos 57, nós temos que 15, 5 e 7 já foram considerados, que são aqueles que escolheram 2 ou 3 opções. Então, eu vou efetuar uma diferença com esses clientes, então, eu vou descontar esses clientes, restam 30. Então, quer dizer que 30 fizeram esse plano porque eles querem comprar somente um imóvel. Eles não têm interesse em viagens,
nem em veículos. Vou proceder da mesma forma com os outros. Dos 62 de veículos, eu desconto 15, 5 e 3 e vou ter um total de 39. Dos 33 de viagens, eu desconto 7, 5 e 3 e vou ter 18. Então, 18 escolheram somente viagem. O universo, então, vai ser formado por todas as pessoas menos todas as pessoas mais aquele total que não escolheu nenhuma das 3 opções. Então, todos os que eu já contei nessa representação, mais os 18 que eu ainda não havia considerado porque eles não optaram por nenhum. Somando todos esses valores, todas essas pessoas, eu vou ter um total de 135. Dos 135, 39 optaram somente por veículos. 39 dividido por 135 dá aproximadamente 28,9%. Então, esse é o total de pessoas, a porcentagem de pessoas que contrataram o plano e que têm interesse somente em veículos. E dessa forma, nós finalizamos a situação problema. Nós temos uma atividade, agora para que você possa pôr em prática os estudos que foram realizados, as interpretações envolvendo conjuntos e suas operações. Então, confira no quadro a proposta. Nós temos 3 conjuntos A, B e C, algumas relações entre eles, A contido em B, C não está contido em B, e também relações envolvendo união e interseção. Construa um diagrama que ilustre esses conjuntos A, B e C e as relações existentes entre eles. Então, que tipo de diagrama você construiria de tal forma que satisfaça todas essas condições? Reflita por alguns instantes e daqui a pouco nós vamos discutir sobre esse tema. Bom, nós precisamos construir um diagrama que ilustre essas relações. Então, nós temos diversas possibilidades. Vou apresentar aqui um exemplo que envolve, então, a representação dos diagramas, conforme nós estudamos, no formato, mas poderia ter adotado, inclusive, outros formatos. Mas é importante conseguir visualizar e representar cada uma dessas relações. Então, acompanhe no quadro uma possibilidade. Então, aqui nós temos essas relações de A está contido em B, C não está contido em B. Veja que a união de A com B é o próprio conjunto B, porque A está contido em B, todos os seus elementos são em B. A interseção de C com A ela é vazia, então eu não tenho nenhuma ligação entre esses dois conjuntos. E como a interseção entre C e B ela é não vazia, veja, diferente do vazio, então quer dizer que existe uma região em comum. Eu poderia ter C, como eu tenho C
que não está contida em B, eu posso ter uma região maior, uma região menor em comum, mas essa é uma possibilidade que nós temos de representar essas relações. Então é importante sempre conseguir relacionar a definição de cada relação, seja a inclusão, a pertinência e também as operações, e conseguir visualizá-las por meio de diagramas. No estudo dos conjuntos, os principais exemplos que nós temos de conjuntos são os numéricos. Então, agora nós vamos destacar propriedades desses conjuntos numéricos, algumas características, e vamos dar um enfoque nos conjuntos de números naturais, inteiros e racionais. Então, nós vamos resgatar aquilo que já foi estudado em relação a cada um desses conjuntos. Então, vejamos no quadro. Vamos iniciar pelo conjunto de números naturais, que é aquele conjunto que é desenvolvido, que é aprendido, principalmente em relação à possibilidade de contagem. E aí nós podemos acrescentar o zero, então envolver todos os números 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Quando eu quero restringir aos números naturais não nulos, ou quando eu não quero zero nesse conjunto, eu posso indicar o n asterisco. Então esse asterisco indica que é o meu conjunto, ele é não nulo. Então, eu excluí o zero do conjunto. Posso definir 4 operações nesse conjunto numérico: adição, multiplicação, subtração e divisão. Veja que as operações de adição e multiplicação são fechadas nesse conjunto. O que isso significa? Quando eu somo números naturais ou quando eu multiplico números naturais, o resultado é sempre um número natural. Então, elas são fechadas, eu opero entre os elementos do conjunto e eu sempre vou permanecer nesse conjunto. Diferente do que ocorre com a subtração e com a divisão. Então, nem sempre os resultados dessas operações estão no conjunto de números naturais. Vamos pensar, por exemplo, em 2 menos 7. Quando eu resolvo essa operação, 2 menos 7, veja que o número 2 é menor do que 7. O resultado dessa operação é um número negativo. Os números negativos não estão no conjunto de números naturais. A mesma coisa ocorre quando eu tomo o número 1, por exemplo, e eu vou dividir por 2. O resultado dessa operação não está no conjunto de números naturais. Então, pode ser que esteja. Se eu trabalho com 5 menos 2, o resultado está. Mas não é garantido. Por isso que nós dizemos que são operações não fechadas. Então, o resultado dessas operações nem sempre é um elemento do conjunto de números naturais. Na subtração, nós precisamos, para que ela se torne fechada, nós precisamos acrescentar elementos. E aí surge a necessidade de se trabalhar com um conjunto de números inteiros. Então, quando eu acrescento essas quantidades negativas, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, eu já tenho que, se eu opero esses números entre si com a operação de subtração, o resultado sempre vai estar no conjunto. Ele pode ser um número positivo, ele pode ser negativo, mas ele vai estar sempre no conjunto de números inteiros. Isso se eu opero entre números inteiros. É importante destacar. Então, com o conjunto de números inteiros, veja que se eu excluo aqueles números negativos, eu vou ter um conjunto 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, que nada mais é do que o conjunto de números naturais. Então, o subconjunto dos inteiros não negativos, ele coincide com o conjunto de números naturais. O conjunto dos inteiros não positivos são formados, então ele é formado pelo zero e por todos os números negativos. O Z asterisco segue a mesma ideia do N asterisco. Então, eu tenho todos os inteiros menos o zero. Então, eu excluo o zero do meu conjunto. Z mais asterisco quer dizer que eu tenho os inteiros não negativos e eu excluo o zero. Quando eu trabalho com essa operação, com essa propriedade, eu considero somente os inteiros positivos. Então, esse é o subconjunto dos inteiros positivos. E aí, de forma análoga, Z menos asterisco, ele é o conjunto dos números inteiros negativos. Então, essas simbologias mais, menos, asterisco, eles vão indicando, então, o tipo de subconjunto que eu tomo.
Se eu coloco um asterisco no meu conjunto, eu estou excluindo o zero. E isso no contexto de conjuntos numéricos. O asterisco, então, indica que eu não quero zero. Quando eu indico mais, quer dizer que eu estou excluindo os números negativos. Se eu tenho mais e o asterisco, então eu excluí os negativos e excluí o zero. Então eu mantive somente a parte positiva. Então esse conjunto, ele também é importante, ele nos auxilia na descrição de diversos fenômenos, mas ainda nesse conjunto eu não consigo trabalhar com a divisão em sua totalidade. Eu não consigo dividir ainda o número 1 por 2. Eu continuo com um problema na divisão. E aí eu posso recorrer a um conjunto maior, que é o conjunto de números racionais, e que é construído a partir do conjunto de números inteiros. Então, nesse conjunto, agora eu trabalho com as frações envolvendo números inteiros. Então, vamos ao quadro retomar a caracterização desse conjunto. Então, o conjunto de números racionais é formado pelas frações de números inteiros, em que eu tenho P e Q inteiros, e o Q é um inteiro não nulo. O Q tem que ser diferente de zero. Os números racionais que integram esse conjunto, eles podem ser representados, então, dessa forma, que é a forma fracionária. E nós temos os subconjuntos importantes de forma semelhante ao conjunto de números inteiros. Nesse conjunto, nós temos a presença de dízimas periódicas, que são aqueles números onde nós temos infinitas casas decimais, nas quais identificamos um padrão. Mas como que nós recuperamos aquela forma fracionária? Porque se ele é um racional, eu posso representá-lo como fração de inteiros. Então, vamos tomar esse número em que o algarismo que se repete é o 7. Se eu tomo x igual a 0,777, assim sucessivamente, quando eu multiplico por 10, veja que eu vou ter 7,777, assim sucessivamente, que eu posso separar em uma soma de 7 com a minha dízima periódica. Então, quando eu multiplico x por 10, eu vou ter 7 mais a minha dízima. Só que essa dízima eu chamei de x. Então, eu vou substituir na equação. 10x igual a 7 mais x, resolvo a equação. 9x igual a 7, x igual a 7 nonos. Quer dizer que a dízima periódica com a qual nós estamos trabalhando, ela é originada dessa fração, dos 7 nonos. Mas se eu tinha um algarismo somente se repetindo, eu multipliquei por 10. Se eu tenho dois algarismos se repetindo, como nesse, onde se repete o 24, eu multiplico por 100. Então, eu chamo essa dízima de y, multiplico por 100, separo em 24 mais a dízima, resolvo a equação e vou recuperar, então, a fração geratriz, que é aquela fração que dá origem ao número, ou a forma fracionária, então, que representa aquela dízima periódica. Então, esse é um procedimento importante quando eu quero descrever dízimas a partir da representação fracionária. O conjunto de números naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, só que existem outros números que não estão no conjunto de números racionais, como, por exemplo, a raiz quadrada de 2, o número π, o número e, que são chamados números irracionais. Então, quando eu trabalho com a união dos racionais com os irracionais, eu construo um dos principais conjuntos com os quais nós trabalhamos na matemática, que é o conjunto de números reais. Então, vamos retomar a representação desse conjunto. No quadro, nós temos, então, que o conjunto de números reais, geralmente, ele é representado pela reta real. Por que eu posso representar por essa reta? Eu sei que a reta tem infinitos pontos. E o conjunto de números reais, ele é um conjunto infinito. Então, veja, se eu tomo o número 1, o número 2, se eu somo esses dois números e divido por 2, eu consigo identificar um ponto dessa reta, que seria o ponto 1,5. Se eu somo 1 com 1,5 e divido por 2, eu consigo um número entre eles. E eu posso continuar esse processo e eu vou sempre conseguir um número real que preenche, então, essa reta. Então, aos infinitos pontos dessa reta, eu consigo associar os infinitos números reais. Então, a reta real
Lembrando que a reta é um objeto infinito, nós representamos aqui uma parte, mas ela varia indefinidamente nos dois sentidos. Então, geralmente nós indicamos uma referência, que é o zero, e a partir dele, com as noções de distâncias, nós distribuímos todos os pontos nessa reta. Quando eu não quero tratar com a reta toda, mas sim com uma parte dela, eu posso construir os chamados intervalos. Aqui nós temos um exemplo de um intervalo de menos 2 a 0. Então, o que é um intervalo? Ele é um segmento de reta em que eu tomo nessa reta real. Então, eu tomo um ponto inicial, tomo um ponto final, e aí, ao invés de considerar todos os números reais, eu considero somente os números reais que estão entre eles. Então, o intervalo, ele é uma definição importante. Muitas vezes nós podemos definir funções, nós podemos estudar o comportamento de gráficos, por exemplo, pensando em um intervalo real. Então, se eu quero todo o conjunto de números reais, eu tomo a reta completa. Se eu quero uma parte, aí eu posso considerar um intervalo dessa reta, que é um segmento de reta que vai ser construído a partir de 2 de seus pontos ou a partir de um ponto específico. Por que eu posso definir a partir de um ponto? Porque eu posso pensar nos intervalos que são ilimitados. Então, existem duas possibilidades. Eu construo um intervalo que ele é limitado, aí eu sei o ponto final, o ponto inicial desse intervalo, ou eu construo um intervalo ilimitado. E aí, ao invés de descrevê-lo por um segmento de reta, eu vou descrever por um semi-reta. Então, eu tenho um ponto, seja o ponto inicial ou o ponto final, e aí eu sei que esse intervalo vai tender, esses pontos vão tender a mais infinito ou a menos infinito. Então, existem essas duas possibilidades. Nós vamos caracterizar de forma genérica esses dois tipos de intervalos, os limitados e os ilimitados. Então, vamos ao quadro iniciar pelos limitados. Então, para avaliar cada uma dessas possibilidades, nós vamos tomar dois números reais A e B e vamos supor aqui que A é menor do que B. A e B diferentes, porque quando A e B são iguais, aí nós temos os chamados intervalos degenerados. Na verdade, nós vamos ter um ponto só. Então, por isso que nós vamos tomar dois pontos diferentes para que faça sentido essa construção do segmento de reta. O intervalo de A até B, intervalo fechado, é aquele que considera todos os números reais maiores ou iguais a B, maiores ou iguais a A, menores ou iguais a B. Então, ele considera todos os números de A até B, inclusive o A e inclusive o B. Então, são todos os números desde A até B. Então, quando nós representamos graficamente esse intervalo, geralmente nós dizemos que em A e em B, nós estamos considerando bola fechada. Na verdade, é que nós consideramos essa representação circular totalmente preenchida para indicar que tanto A quanto B são parte desse intervalo. Já o intervalo de A até B aberto, veja a representação diferente. Quando eu tenho um intervalo fechado, eu tenho A e B separados por vírgula entre colchetes. Quando eu tenho um intervalo aberto, então eu tenho um intervalo de A até B, A e B separados por vírgula e entre parênteses. Outra anotação que você pode encontrar é essa com os colchetes voltados para fora. Também é uma representação para intervalos abertos. Então, nesse caso, nós temos que x pertence a R, tal que x é maior que A, menor do que B. Então, aqui nós temos nos extremos a representação agora de bola aberta. Então, são esses círculos sem preenchimento, porque eu tenho que o intervalo vai de A até B, mas eu não incluo nenhum desses extremos. E aí nós temos os intervalos, que podem ser abertos em A, fechados em B, ou fechados em A, abertos em B. E aí, quando é aberto, eu não incluo aquele extremo, quando é fechado, eu incluo o extremo. Então, esse é o caso dos intervalos limitados. Os ilimitados vão seguir uma estratégia semelhante de inclusão ou não do extremo, mas aí nós temos aquele intervalo que eu tomo x menor ou igual a b, então eu incluo b e todos os números menores do que ele, menor do que b, então eu excluo b, eu só considero os menores do que ele,
Então, é o intervalo de menos infinito a b fechado ou de menos infinito a b aberto. E aí nós temos também com o x maior do que a, o x maior ou igual a a. Então, é aberto em a até mais infinito, fechado em a até mais infinito. Sempre quando nós denotamos infinito, menos infinito ou mais infinito, sempre é a representação em parênteses, sempre é aberto infinito, porque infinito não é número, infinito é uma noção que nós utilizamos. Então, sempre vai ser aberto, seja no caso do menos infinito ou do mais infinito. Aí, o outro extremo, ele pode ser aberto ou fechado. E para concluir, no quadro nós temos a relação entre os conjuntos numéricos, em que os reais incluem os irracionais e os racionais. E nos racionais nós temos os inteiros e, por sua vez, contém então, o conjunto de números naturais. E essas são as relações que nós podemos estabelecer entre esses principais conjuntos numéricos com os quais nós trabalhamos em matemática. A partir da definição de conjunto, nós conseguimos trabalhar com o chamado produto cartesiano e, por sua vez, com as relações. Então, vamos à definição de produto cartesiano. Acompanhe no quadro. Nós vamos tomar dois conjuntos A e B. O produto cartesiano de A com B, nessa ordem, então nós denotamos por A, xb, ele é formado por todos os pares ordenados da forma x e y, em que x está no primeiro conjunto e y está no segundo conjunto. Então, são todos os pares em que a primeira componente ou a primeira coordenada eu tomo em A e a segunda em B. Então, são todas as combinações possíveis. Nesse exemplo, veja, eu tenho 0, 1, tenho a possibilidade de construir o par 0, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 1 e 4, 4. Então, sempre eu fixo a primeira coordenada no conjunto A e a segunda coordenada no conjunto B. E aí eu construo todos os pares ordenados possíveis, sempre nessa ordem, A cartesiano, B. Além da representação em diagrama, nós podemos representá-lo no plano cartesiano. O plano cartesiano tem esse nome porque nós conseguimos relacionar também ao produto cartesiano. Então, existe uma relação entre essas duas terminologias. Se eu indico que o meu eixo horizontal descreve o conjunto A, o eixo vertical descreve o conjunto B, então com as interseções eu construo os pontos, e esses pontos são os pares ordenados. Podemos pensar exatamente nos pontos, no plano cartesiano, estudando em geometria analítica. Então, se eu quero o ponto 0, 1, para x é 0, para y é 1. Então, nós temos sobre o eixo y. Se eu quero o ponto 4, 1, eu avalio 4 unidades sobre o eixo x, tenho uma unidade sobre o eixo y, a interseção entre eles fornece o ponto. Que nesse caso é um ponto pertencente a esse produto cartesiano A por B. Então, veja, todos os pontos eu posso representar dessa forma. Então, considero no plano todas as combinações possíveis, ou seja, todos os pares ordenados possíveis, e aí eu construo o produto cartesiano. Então, o produto cartesiano eu posso representar na forma de listagem, posso representar na forma de descrição de propriedades, como nos conjuntos. Qual que é a propriedade? Pares XY, em que x está em A e y está em B. Então, essa é a propriedade. Posso representar como diagramas, sempre partindo do primeiro conjunto ao segundo, na construção dos pares ordenados, e posso representá-los no plano cartesiano. Aí o eixo x descreve o primeiro conjunto, no eixo y eu descrevo o segundo conjunto e associo os pontos a cada um desses pares ordenados. Então, no produto cartesiano, eu penso em todas as possibilidades, todos os elementos de A, todos os elementos de B. E como que eu defino uma relação? Eu defino como um subconjunto do produto cartesiano. Então, eu tenho lá todos os pares ordenados possíveis. Se eu seleciono alguns deles e construo um conjunto, esse conjunto que eu construí, ele vai ser chamado de relação. Então, vamos à definição no quadro. Uma relação
é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, aqui R contido em A cartesiano B. Quando um par ordenado pertence à relação, por exemplo, eu tenho o par AB pertencente a R. Eu posso indicar dessa forma, dizendo que esse par é elemento da relação, ou eu posso utilizar a notação ARB. Então, quer dizer que o elemento A está relacionado a B pela relação R. Tá? Então, eu utilizo sempre a nomenclatura da relação. Se é S, eu indico S. Se é R, eu indico R. Se os dois conjuntos envolvidos, A e B, eles são iguais, então eu vou ter R contido em A cartesiano A, porque A e B são iguais. Quando isso acontece, eu digo que R é uma relação sobre A. Então, esse termo sobre A já me dá essa informação, que R está definido nesse produto cartesiano. A cartesiano A, um conjunto com ele próprio. Então, eu posso construir relações partindo dos mais variados conjuntos, inclusive a relação R cartesiano R, que é representado geometricamente por meio do plano cartesiano. Então, são os infinitos pontos que estão no plano cartesiano. Então, esse produto cartesiano ele é uma relação importante. A partir dele, nós definimos uma relação e a relação apresenta algumas propriedades. Dependendo do tipo de propriedade, ela pode inclusive receber classificações especiais. Então, vamos ao quadro conhecer essas propriedades. Então, nós precisamos considerar uma relação sobre A. Então, uma relação contida no A cartesiano A. A relação ela é chamada de reflexiva quando eu sempre tenho o par XX em R para todo elemento de A. Então, veja, eu analiso o meu conjunto A e eu preciso ter todos os pares do tipo XX para todos os elementos de A. Uma relação é simétrica se quando eu tomo agora em R, XY pertencente a R, necessariamente o par YX, que é o simétrico dele, também está em R. Então, se eu tenho o par 1, 2 em R, o 2, 1 também tem que estar em R. Isso para todos os pares que estão em R. Então, na reflexiva, eu penso no conjunto A. Na simétrica, na antissimétrica e na transitiva, eu olho somente a minha relação. A relação é antissimétrica se eu tenho XX em R, YX em R, então necessariamente X é igual a Y. Isso quer dizer que se eu tenho o par 1, 2 em R, eu não posso ter o 2, 1. Então, os únicos pares simétricos que eu posso ter é os pares da propriedade reflexiva, XX. E a relação é transitiva se eu tenho um par XY em R, tenho um par YZ em R. Então, eu também tenho o par XZ em R. Veja, o primeiro elemento do primeiro par e o último elemento do segundo par. Então, se essas propriedades são verificadas, eu posso chamar, se ela é reflexiva, simétrica e antissimétrica, eu tenho uma relação de equivalência. Se ela é reflexiva, simétrica e transitiva, ela é relação de equivalência. Se ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva, ela é uma relação de ordem. Mas são algumas propriedades que você pode identificar no momento de estudar uma relação. Então, sempre a reflexividade, nós olhamos no conjunto A. As propriedades simétrica, antissimétrica e transitiva, nós nos referimos somente aos elementos que estão na relação R. Vamos aplicar esse conceito de relação, que é subconjunto de produto cartesiano, na avaliação de uma situação-problema. E vamos observar como que a relação pode nos auxiliar na associação entre variáveis, na construção, inclusive, de representações gráficas. Então, vamos conhecer o enunciado da nossa situação-problema. Então, nós temos alguns dados a respeito de investimentos e produtividade em determinado ano para uma indústria farmacêutica. Então, veja, eu tenho indicação de meses, de 1 a 6,
E nesse primeiro quadro, os investimentos em milhões de reais referentes a cada um desses meses. Em seguida, nós temos um quadro com os meses 2 até 7, que indica a produtividade dessa indústria em milhares de unidades mês a mês. Com base nessas informações, nós sabemos que os resultados na produtividade sofrem impacto no mês seguinte ao da realização do investimento. Então, quando eu faço um investimento no mês 3, por exemplo, eu sei que os impactos na produtividade vão ser observados no mês seguinte, no mês 4. Então, com base nessas informações, houve impacto na produtividade com o aumento nos investimentos nesse período? Então, será que eu consigo comparar essas variáveis entre si? Será que eu consigo, com base nesses dados, garantir se houve uma relação do tipo, aumentou a produtividade porque aumentou os investimentos? Então, para isso, nós vamos trabalhar com relações. Então, a partir dos dados presentes nos dois quadros, nós vamos construir relações e observar os pares ordenados que pertencem a cada relação, porque sempre uma relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, uma relação contém pares ordenados. Então, nós vamos iniciar por duas relações específicas. Uma relação que compara mês com investimentos e outra relação que compara mês com produtividade. Então, vamos ao quadro retomar os dados que foram apresentados. Então, veja, nós temos os meses de 1 a 6 e os investimentos correspondentes. Então, a relação que descreve os investimentos, nós vamos chamar de I, e ela vai ser composta pelos pares 1, 0,3, 2, 0,2, 3, 0,4 e assim sucessivamente. Então, nós temos o primeiro elemento do par como sendo o mês e o segundo como sendo o investimento. Sempre esse investimento em milhões de reais. Então, eu associo esses dados entre si e construo a minha relação, que é formada por 6 pares ordenados, que são os dados do primeiro até o 6º mês. Vou ao segundo quadro, que é o quadro de produtividade. Veja que ele parte do segundo até o 7º mês. Então, vai ser construída da mesma forma. Então, é uma relação P de produtividade que associa, então, o mês com a produtividade em milhares de unidades. Então, eu tenho mês 2, 250 mil unidades. Mês 3, 200 mil unidades. E assim sucessivamente. Então, construo também 6 pares ordenados. Com essas duas relações, nós vamos partir da informação que foi dada. Então, nós sabemos que quando é realizado um investimento em um determinado mês, os impactos são observados no mês seguinte. Então, nós vamos precisar comparar sempre os meses dessa forma. Investimento no mês, produtividade do mês seguinte. Então, considerando que os investimentos, nós temos informações do mês 1 ao mês 6 e a produtividade do mês 2 ao mês 7, nós já vamos conseguir relacionar todos esses pares ordenados da forma como foi proposta. Então, no quadro, nós vamos retomar as duas relações, então as relações de investimento e produtividade, e nós vamos construir uma nova relação, que é a relação de associação entre investimento e produtividade, que nós vamos chamar de A. Então, veja, o investimento realizado no primeiro mês tem impacto na produtividade do segundo mês. Então, eu vou relacionar essas duas informações entre si. 0,3 de investimento, 250 de produtividade. O mês 2 impacta no mês 3. Então, eu tenho 0,2 de investimento, o 200 de produtividade. E vou proceder da mesma forma para os demais, associando o mês 3 ao 4, o mês 4 de investimentos ao 5 de produtividade, o mês 5 de investimentos com o mês 6 de produtividade e, por último, os meses 6 e 7. Assim, nós vamos ter 6 pares ordenados, que é um subconjunto, então, do produto cartesiano investimento por produtividade.
Então, esses são os dados que nós temos. É investimento, investimento, agora o produto cartesiano com a produtividade. Tendo essas informações, o produto cartesiano eu consigo expressar a partir do plano cartesiano. Então, é um tipo de representação possível. A relação é um subconjunto dele, então nós podemos adotar também esse tipo de representação. Então, nós vamos construir uma representação gráfica relacionada a essa relação A. Então, nós vamos indicar no eixo X investimento, no eixo Y produtividade e analisar esses pares ordenados que compõem a relação A. Então, vejamos no quadro. Nós já temos a representação gráfica e nós podemos observar que quanto maior o aumento na produtividade, o aumento no investimento, maior o aumento de produtividade. Isso pela tendência de crescimento que nós temos nesse gráfico. Eu não posso unir esses pontos, porque nós temos um conjunto que é discreto. Eu só tenho pontos específicos, mas eu posso pensar no comportamento quando eu aumento, no caso, os investimentos. Veja que quanto maior o investimento, maior a produtividade. Então, eu posso garantir que existe essa relação de aumento na produtividade com aumento nos investimentos. E dessa forma, nós concluímos a resolução dessa situação-problema. Diante do que foi estudado em relação aos intervalos de números reais, então o intervalo de número real ele é um conjunto. Se ele é um conjunto, eu posso relacionar intervalos entre si a partir das operações envolvendo conjuntos, como a união, a interseção e a diferença. Então, considerando esses conceitos, considerando o que foi estudado, vamos ao quadro e vamos observar a nossa atividade. Então, aqui nós temos 3 intervalos. Intervalos A, B e C. São todos conjuntos de números reais. Quais são os elementos desse conjunto A menos B interseção com C? Como que nós podemos identificar os elementos desse conjunto? Será que ele é um intervalo? Será que ele é um ponto? Será que ele é vazio? Então, analise esses conjuntos e identifique as características, os elementos que compõem o conjunto A menos B interseção com C. Daqui a alguns instantes, nós vamos analisar cada um dos elementos que compõem esse problema. Nós queremos, então, relacionar intervalos entre si, de tal forma a identificar elementos de um determinado conjunto. Então, para auxiliar nessa associação entre os diferentes intervalos, nós vamos recorrer à representação geométrica, porque nós sabemos que um intervalo, se ele for limitado, ele é um segmento de reta. Se ele for ilimitado, ele é uma semirreta. Mas eu posso me basear na reta real e assim eu posso comparar os intervalos entre si. Então, vejamos no quadro essa possibilidade de representação e de interpretação. Então, veja, o conjunto A, ele é o intervalo de números reais aberto em -1 e fechado em 5. Então, ele é aberto em -1, fechado em 5. Então, são todos os números de -1 até 5, incluindo 5. O conjunto B é formado por todos os reais menores do que 4. Então, ele é um intervalo de menos infinito a 4 aberto.
Então, varia desde o menos infinito até o 4, sem incluir o 4. O conjunto C, ele é um intervalo aberto de 1 até 2, porque nós só temos 1 menor do que x menor do que 2. Então, ele é um intervalo aberto, as duas extremidades não pertencem a esse conjunto C. Então, veja, aqui nós temos a descrição. Nós temos 3 retas para representar a reta real e como que se dá, então, os conjuntos em cada uma dessas retas. Vamos pensar primeiro em B interseção C. Quer dizer, todos os elementos que estão em B e em C ao mesmo tempo. Se nós formos comparar, os elementos que estão em B e em C ao mesmo tempo são os elementos de C. São os números reais de 1 até 2, sem incluir os extremos, porque esse C, ele está contido em B, né? Então, os números que são comuns aos dois intervalos são os números de 1 até 2. Então, B interseção com C é exatamente esse intervalo de 1 até 2. Agora, eu quero A menos esse intervalo. Então, eu vou descontar, né? Vou retirar do meu conjunto A esse intervalo de 1 até 2. Então, eu teria aqui o número 1, o número 2, eu vou excluir todos os elementos que estão entre 1 e 2. Mas eu não excluí nem o 1 nem o 2, porque eles não são elementos de B interseção com C. Então, quer dizer que o conjunto A menos B interseção com C vai ser o intervalo de menos 1 a 1, aberto em menos 1, fechado em 1, união com o intervalo 2 a 5 fechado, pelas características dos conjuntos e pela relação que nós estabelecemos envolvendo a operação de diferença e também a interseção entre conjuntos. Retomando o que nós estudamos ao longo dessa aula, então nós vamos ao quadro, nós iniciamos pela definição de conjunto, que é essa coleção de objetos com características semelhantes, que eu posso descrever por listagem, por descrição de propriedades ou então pela representação em diagramas. Posso relacionar elemento a conjunto por meio da pertinência, quando eu digo que um elemento pertence a um conjunto, ou quando ele não pertence a um conjunto. Já a inclusão, eu estabeleço entre conjuntos. Então, eu digo que um conjunto A está contido em B. Então, todos os elementos de A são elementos de B. Ou eu posso dizer também que B contém o conjunto A. Tá? Então, essa é uma outra possibilidade, mas tem a ver com a inclusão, que é uma comparação entre conjuntos. Podemos definir os conjuntos especiais, que são o vazio, o unitário, o universo e o conjunto das partes. Lembrando que o conjunto das partes é um conjunto de conjuntos. Então, são todos os conjuntos possíveis que podem ser construídos, dado um conjunto de referência. Posso relacionar conjuntos por meio das operações união, interseção e diferença. Também posso compará-los pela igualdade e pelo conceito de complementar. É quando eu comparo um conjunto, o universo e os elementos que não estão no conjunto, mas que pertencem a esse universo. Dentre os principais exemplos que nós temos de conjuntos, nós podemos destacar os numéricos, que temos os naturais, os inteiros, os racionais, que são conjuntos de razões entre inteiros, no qual inclui as dízimas periódicas, e o conjunto de números reais, que eu posso descrever por meio de uma reta. Os seus subconjuntos eu posso descrever, alguns deles, no formato de intervalos limitados e também de intervalos ilimitados. E as relações binárias, que são subconjuntos de produtos cartesianos, ou seja, é um conjunto formado por pares ordenados oriundos de um determinado produto cartesiano. Então, esses conceitos, eles são todos importantes, não só no estudo do conjunto, das relações, mas eles são utilizados em outras situações. Na geometria são utilizados, no campo do cálculo são utilizados, e nas funções eles são essenciais. Eu preciso de uma definição de conjunto e também a definição de relação para que eu possa estabelecer uma função. Então, é importante que você tenha clareza em relação a cada um desses conceitos,
esteja acostumado a trabalhar com essas operações. Então é importante construir conjuntos, construir diagramas e buscar relacionar então as regiões dos diagramas com as operações de interseção, de união, que você esteja habituado a trabalhar com esses conceitos, porque eles são importantes para o estudo de outras áreas da matemática e porque é importante você também trabalhar enquanto professor com esses conceitos na educação básica. Então, espero que tenha ficado claro cada um desses conceitos, desejo a você bons estudos e até a próxima!